Salve, salve, BaiaCasters! Estamos aqui ao vivo em mais uma noite encantada a partir da Roma Negra, Salvador. Você já sabe que você pode, se você concorda com essa perspectiva de pesquisar e comemorar a relevância, você pode se inscrever no nosso canal, você pode ativar o sino, você pode compartilhar e pode dar like. Pode também interagir com os nossos convidados, uma vez que a gente está aqui ao vivo todas segundas, terças e quartas. Normalmente, né, Bill? Se não houver qualquer problema, a gente está aqui segundas, terças e quartas e também na quinta com o Penetra Pod. Então você pode interagir com os nossos convidados, ok? Então, em nome de toda a nossa equipe, que é Walterson Cabeça na direção técnica, hoje com auxílio luxuoso do nosso Fagner Lima, tá vendo? E o nosso Jorge Billy na direção geral. A gente tem a honra de anunciar o nosso convidado dessa noite, que é hipnotista, professor de hipnose, é também um dos primeiros a fazer hipnose no TikTok com pessoas desconhecidas. Ele é especialista em fazer hipnose de rua. O nosso Sansão Seara. Salve, salve, Sansão. Salve. Nervoso? É, um pouquinho. Mas não é seu primeiro podcast? Não. Você falou que fez um... Já, mas não foi presencial. Foi por chamada. Ah, tá. E aí, tá gostando aqui? Tô aqui, é um espaço bem bonito, cara. Achei bem legal aqui. Aqui é massa, aqui. Com apoio de... É isso aí, vocês sabem que a gente tem que falar aqui dos nossos anunciantes com muito prazer, inclusive, porque são pessoas que fazem muito a diferença aqui no nosso BaiaCast. Começar pela rapaziada do Delícia de Brownie, deliciadebrownie.com.br. O professor Sansão, inclusive, já comeu aqui em off, aqui antes do programa começar. Gostou do... Muito bom, cara. Né? Aprovado por 100% dos nossos convidados aqui, Delícia de Brownie. Um grande beijo pra rapaziada. O nosso Sampaio Sabores também, que está chegando daqui a pouco, o melhor hambúrguer gourmet da Bahia, ali a partir da República de Brotas. Um salve para Peu. E também a rapaziada do Bruno Joias. É isso aí, brilhando com você. Você sabe que a sua marca também pode estar aqui com a gente aqui no BaiaCast, fortalecendo com a gente e a gente fortalecendo com vocês. É isso aí, né, Cabas? Fiz o giro direitinho? Beleza. Pronto. Mas não foi só pra convencer a rapaziada em casa, não. O professor gostou do Delícia de Cara, Brownie? muito bom mesmo. É bom? É. A rapaziada gosta muito. Ele é muito bem feito mesmo. E eles têm o maior cuidado, cara, com a coisa da embalagem e tudo. É algo realmente assim, a pessoa ganha de presente, quer levar pra casa, tá? É bem verdadeiro. Eu entendi por quê. Não é? Muito bom. Muito bom. Professor, hipnose. Como é que se estuda hipnose no Brasil, professor? Cara, não é tão difícil quanto parece. Basicamente, você faz um curso de hipnose. Eu, por exemplo, aprendi a fazer hipnose em um dia. Eu fiz um curso lá em 2016, foi num domingo. E começou no domingo de manhã. No domingo de noite eu já estava hipnotizando. Caramba. Claro que com o tempo e prática você vai ficando melhor do que quando você estava no início. Mas no primeiro dia você já consegue hipnotizar. Sim. Então é bem tranquilo ali de você aprender hipnose e de você achar também material para aprender. O que acontece é que as pessoas não conhecem muito a respeito da hipnose e tal. Muita gente nem acredita que existe. É isso, porque essa é uma coisa que eu, pensando quando eu vim pra cá, pensando na nossa pauta e na sua vinda pra cá pro BaiaCast, eu não deixei de pensar, isso é bom que o senhor tenha falado isso, porque a gente não deixa de pensar um pouco... Não precisa do senhor nem de professor, pode ser você. Mas é porque a minha história com conhecimento com academia, eu tenho muito essa coisa do respeito do professor, né? É mais natural, mas eu vou tentar me livrar disso aqui pra gente ficar Pode mais... ser. A gente tem assim um pouco, o povo tem um pouco essa impressão de que é como se fosse algo como astrologia, digamos, e eu digo isso com todo respeito, e tô pedindo que o senhor nos auxilie, nos ensine sobre isso, para que a gente tire essa dúvida. Parece algo assim como uma pseudociência ou algo assim? As pessoas têm essa impressão. Às vezes eu acho até que tem uma impressão até pior, porque às vezes a pessoa vê a galera da astrologia, um monte de gente acredita em signo e Sim. vai-se embora. Agora, por exemplo, no TikTok mesmo a galera vai lá e me chama de charlatão na minha cara. Aí eu vou lá e hipnotizo. Caramba! Mas a hipnose... ela não é uma questão de acreditar, ela já é cientificamente comprovada. Então a gente já sabe que a hipnose existe, que ela funciona, ela é reconhecida pelo Conselho de Medicina, de Psicologia, de Odontologia. Tem ali a definição oficial pela Associação Americana de Psicologia. Então é científico, certo. É comprovado e não existe essa questão de é verdade ou é mentira. A gente sabe que é verdade. A gente tá falando da impressão que as pessoas têm. É isso, quando a pessoa diz eu não acredito em hipnose, na verdade ela só não conhece. Se ela conhecesse, ela saberia que existe. Mas é natural que a pessoa não conheça, não é uma coisa que você aprende na escola ou em qualquer lugar, assim.
É um conteúdo ali que só se você for atrás que você vai achar. Sim. Então já é reconhecido pelo Conselho de Medicina. Sim, dentistas utilizam até como anestesia. Caramba. Já foi feita até uma cirurgia cardíaca aí, em outras épocas aí, usando anestesia hipnótica. Eu já fiz, por exemplo, eventos de tatuagem onde eu fiz as pessoas fazerem tatuagem sem sentirem dor. Eu já hipnotizei por volta aí de 1.700 pessoas. Caramba, muita gente. E umas 300 foram por live. Que foi uma coisa que... Ah, quer dizer, online assim você pode hipnotizar uma pessoa? Sim. Caramba. Isso começou quando eu comecei a publicar meu conteúdo nas redes sociais. E as pessoas falavam, faz um TikTok e tal, faz um TikTok. E eu tinha uma resistência à rede social ali. Aí a minha namorada fez o meu TikTok e começou a postar uns vídeos lá. Aí quando eu atingi uma quantidade de seguidores que eu podia fazer lives, eu comecei a fazer live lá. E de início eu ficava lá falando com ninguém. E aí, pessoal? Aí saía, voltava, aí recomeçava. E aí, pessoal? Aí a galera sumia todo mundo. Aí eu achei uma função lá que eu podia mandar um convite para uma pessoa que estava fazendo live no mesmo horário. Ali ao vivo. Aí a pessoa, se a pessoa me aceitasse, ia virar uma chamada de vídeo. E eu conversando, explicando o que acontecia. A pessoa, faz uma hipnose aí pra eu ver. Aí eu falei, beleza, vamos fazer. Aí a galera começou a assistir. Eu falei, tá aí. É isso aí que eu vou fazer. Aí eu comecei a hipnotizar ali a galera. Aí eu liberava lá, quem quiser subir aqui, pode entrar. A pessoa falava, eu não acredito nisso não. Se você quiser, entra aqui. Aí você participa. Participando, acredita. Sim. Aí eu comecei a fazer isso. Mas eu já praticava isso tem uns 10 meses que eu faço live no TikTok, mas eu já faço hipnose desde 2016. Ali na rua mesmo, normalmente no Farol da Barra. Eu faço hipnose ali. Caramba. E tem esse lado também da hipnose como uma terapia no geral, né? Assim, no âmbito mais amplo. Tem sim. Tem muitos terapeutas que utilizam a hipnose, mas para você ser um hipnoterapeuta, que é um nome que a galera usa, não é só você aprender hipnose, você tem que saber outras coisas também para você conseguir ajudar as pessoas ali. Só saber fazer hipnose não é suficiente para você ser um terapeuta. Mas é uma ferramenta que pode ser sim utilizada em diversas terapias, inclusive a terapia com hipnose, por via de regra, entrega um resultado bem mais rápido do que terapias mais tradicionais, como a psicanálise, por exemplo. E é muito louco isso, né? Quer dizer assim, é quase que imediato, né? A pessoa já sente uma melhora, como é que... Aí depende, não tem como você afirmar como a abordagem, só conversando com a pessoa, cada caso é um caso, mas normalmente é bem mais rápido. Mas assim, quando você fala de terapia com hipnose, você não está falando de hipnotizar a pessoa para ela ficar boa com a hipnose diretamente. Por exemplo, muitas pessoas falam assim, tem como você fazer eu esquecer de um trauma? Não é assim que funciona. O trauma está ali e ele foi um fato, ele não vai sumir. O que você faz é ressignificar ele, fazer a pessoa ver aquilo com uma perspectiva diferente que não vai causar mais sofrimento para ela. Porque hoje ela vê aquele fato, aquele acontecido como algo que causa sofrimento para ela. Aí com a hipnose você vai dar um significado diferente para aquilo que aconteceu. E, por exemplo, eu poderia fazer uma pessoa parar de fumar. Eu já fiz diversas pessoas parar de fumar com a hipnose, em algumas sessões você consegue fazer isso. Mas eu poderia fazer a pessoa, em 30 segundos, sentir nojo do cigarro. A ponto dela pegar, ela quase vomitar. Sim. Mas assim que ela perdesse a concentração nessa sugestão, ela ia voltar a fumar. Mas em diversos lugares você vê esse tipo de performance aí, as pessoas acham que foi algo... Combinado ou que foi um milagre que a pessoa fez. Uma vez eu vi, a gente pode citar aqui algumas pessoas famosas que a gente vai tomar como referência pra gente... por exemplo, tem o Pyong, né, que é uma pessoa que agora... o mais famoso. Agora o mais famoso e tal. E ele fazia mesmo essa parada e tal, ele ficou também bastante conhecido, né? Você conhece ele? Você Conheço, não acompanho o trabalho dele. Na verdade, eu não acompanho o trabalho de muitos hipnotistas. Eu faço muita hipnose, eu acabo não consumindo muito conteúdo de hipnose. Mas ele... Inclusive, eu fiquei de assistir o BBB porque ele estava lá, mas aí ele saiu e eu falei, eu não comecei a assistir, então não vou começar agora. Mas ele faz um trabalho aí que eu não tenho por que achar que ele faz um trabalho ruim, nem nada do tipo. Sim. E ele divulgou bastante a hipnose. Muitas pessoas conhecem a hipnose através dele. Você sentiu uma diferença, assim, antes dele? Pro bem e pro mal, né? Por exemplo, muitas pessoas tomam o que ele falou como uma verdade absoluta. Não que seja mentira o que ele falou, mas se você faz uma coisa de um jeito diferente do que ele disse, a pessoa fala, você tá fazendo assim, mas o Pyong falou que tem que fazer da assado. Aí a galera, então você tá mentindo. Isso acontece de vez em quando. Sim. Porque eu faço uma hipnose... A hipnose que eu faço, o jeito que eu aplico, na verdade, a hipnose é uma só, mas o jeito que eu aplico, ele é bem atípico e contraintuitivo para a maioria dos hipnotistas. A ponto de muitos dizerem que não é possível. Dá para explicar?
Assim, pra quem é leigo que tá vendo a gente. Eu vou tentar explicar da forma mais resumida, assim, mais clara fica possível. Normalmente, quando a gente fala de hipnose, você automaticamente imagina uma pessoa com os olhos fechados e o hipnotista falando no pé do ouvido dela. É a imagem mais clássica. E tem um porquê, né? Tem um caminho para você fazer isso. Eu comecei a aplicar uma hipnose, quer dizer, uma aplicação de hipnose nas ruas ali, onde eu não pedia para a pessoa fechar os olhos, nem nada. Eu simplesmente ia conversando e ia aplicando as sugestões no meio da conversa. Aí a pessoa via a Ivete Sangalo e pediu coqueiro em casamento. Mas eu não pedia para ela. Então ela não notava em que momento ela foi hipnotizada. Foi o que eu comecei a fazer. Inclusive, foi uma coisa bem interessante. Quando eu entrei nas redes sociais, eu colocava uma coisa bem clássica, digamos assim. Eu explicava o conteúdo de um jeito ali bem mais clássico e tal. E a galera não curtia muito. Tinha muita gente fazendo isso. Quando eu comecei a publicar as coisas do jeito que eu fazia, assim, do jeito que eu mesmo praticava, as pessoas começaram a se interessar mais. Eu não sei se ficou mais autêntico, alguma coisa assim. Mas a galera gostou mais quando eu comecei a postar as coisas do jeito que eu faço. E foi o jeito que eu fiz também nas lives ali e comecei a fazer. Então você tá sempre ali no Farol da Barra? Assim, periodicamente você tá ali fazendo? Normalmente todo domingo, a menos que chova. Quando chove não rola. Mas praticamente todo domingo eu tô ali. Mas porque você é apegado ao sol, por ser carioca também? Porque o baiano também tem isso. Quando chove não sai de casa. Você é carioca. Sou carioca. Mas é porque quando chove não tem ninguém lá pra hipnotizar. Você nasceu no Rio de Janeiro e veio pra cá com 18 anos. Por aí, 18 anos, 19, alguma coisa assim. Aí eu terminei até o ensino médio aqui, porque eu terminei o ensino médio um pouquinho depois do que eu deveria. Sim, sim. E aí você partiu pra academia, tem uma formação paralela a esse trabalho com a hipnose, essa pesquisa? Não tenho nenhum nível superior, nem nada do tipo. Eu terminei o ensino médio, eu trabalhei como massoterapeuta. Sim. Desde 2010 também. Eu ainda sou massoterapeuta, eu não gosto de me desapegar disso. Apesar de eu não estar atuando tanto assim na área mais. Aí, em 2016, eu conheci a hipnose de uma maneira muito aleatória, cara. Eu não tinha nenhum interesse na hipnose, eu nunca procurei nada a respeito. Eu estava andando na rua, inclusive foi ali na Barra, e eu vi uma placa escrito hipnose grátis, e por acaso eu fui ali olhar, e eu fui hipnotizado ali naquele momento. Inclusive, eu já contei essa história muitas vezes. Conte aqui pra gente. Sim, mas tem um ponto dessa história que normalmente eu não conto. Então conte aqui pra ficar exclusivo. Pode ser. Não é, eu já contei em alguns momentos, mas normalmente eu não conto. Mas eu conheci um rapaz ali, me hipnotizou, André Pessica é o nome dele, e aqui entra a parte que eu não conto. Tinha outra menina no momento que ele hipnotizou eu e a menina ao mesmo tempo. Aí ele aplicou uma sugestão ali, uma brincadeira, um monte de gente olhando. Ele disse, quando vocês abrirem os olhos, vocês vão ficar apaixonados. Beleza, abri os olhos, a gente ficou ali com aquela cara de apaixonado e de repente eu dei um chupão na menina, eu agarrei a menina e dei um beijão assim. Aí ele ficou totalmente sem ação, ele não sabia o que fazer, aí o primo dela assim, tira isso tá gravado. Se você quiser eu te mostro depois. Tá lá nas redes sociais algum lugar? Não, esse vídeo não tá em lugar nenhum. Tem que colocar, professor. Esse vídeo eu quase nem conto essa história. Essa parte da história. Um roteiro de filme fantástico isso aí, inclusive, né? Olha lá, Billy. Então, inclusive uma galera fala que o meu conhecimento da hipnose, meu primeiro contato com a hipnose foi o melhor primeiro contato do mundo. Sim. Veio com um bônus, né? Veio com bônus. E aí o que aconteceu? A gente continuou conversando e tal, e mais pra frente ele sempre falava, né, que eu devia aprender, estudar, e eu não tinha muito interesse. Aí um dia ele me convidou pra fazer um curso com ele, que ele tava ministrando na época, e eu meio que fiquei sem graça de dizer não. Aí eu peguei, fui lá e participei. Aí, como eu disse, naquele mesmo dia eu fui e comecei a hipnotizar. Aí no outro domingo eu voltei. E no outro de novo. E no outro eu voltei e eu tô aqui até hoje fazendo isso. Eu comecei a fazer na internet. Inclusive, atualmente tem bem poucos hipnotistas ativos em Salvador. Tinha um pouco mais. Aí depois da pandemia a galera meio que abandonou. Tem pouca galera ali que faz. Eu fiquei muito tempo fazendo sozinho. Hipnose ali no Farol da Barra, eu ia lá às vezes sozinho, sem ninguém, e fazia ali para gravar uns vídeos, para postar nas redes sociais e tal, e todo dia eu fazendo live ali, eu faço live há uns 10 meses, nos primeiros 6 meses era de domingo a domingo eu fazendo live ali, e no domingo eu ia pra rua e voltava e fazia live hipnotizando a galera. Sim. Agora eu tô fazendo de segunda a sexta ali, live no TikTok e libero pra galera participar, que foi também uma coisa que eu não vi ninguém fazendo antes de eu começar a fazer. Sim. E muitos hipnotistas que eu conheci aí também disseram, nunca ter visto. Inclusive falaram que eu era meio doido de fazer isso. Aí ele falou, vai que dá errado, tá todo mundo vendo. Eu nunca me preocupei muito com isso. Mas me diz uma coisa, que é uma curiosidade que apareceu aqui no meio do caminho. Que eu acredito que quem tá vendo a gente agora ou a qualquer tempo pode ter também.
Existe você tentar sugestionar uma pessoa, hipnotizar a pessoa e não rolar? Existe. E a que se deve isso? A hipnose, ela é basicamente foco e concentração. Todo momento que a pessoa está focada e concentrada, ela já está hipnotizada. Por exemplo, as pessoas que estão assistindo aqui agora, elas estão concentradas no que a gente está dizendo. Isso já é uma forma de hipnose. Um exemplo que eu gosto de usar é quando a pessoa está vendo um filme de terror. De repente, você se sente com medo do filme. Você está ali sozinho, de noite e tal. Você tem medo de ir no banheiro sem acender a luz. Mas você sabe que é só um filme, que são atores, que é um roteiro. Não, mas eu tenho medo pra porra, né? Eu tenho medo desse negócio, eu fico bem... Muita gente tem medo. Sugestionado, né? Sim, mas você sabe todo momento que é um filme. Mas eu fico com medo mesmo. Exatamente. Isso é hipnose. Não tem nada de sobrenatural, o hipnotista não entra na mente da pessoa, ele não controla a pessoa, não tem nada a ver com religião. É só isso, a gente fala, a pessoa se concentra no que a gente está falando e ela vai ter uma experiência. Se ela não se concentrar, da mesma forma que se você assistir um filme sem se concentrar, só olhando o celular, você não vai conseguir ter as experiências que o filme quer passar para você. Mas se você se concentrar, você consegue. Normalmente, quando não funciona, é porque a pessoa não se concentrou. Às vezes também tem uma pessoa que chega e fala assim, eu não acredito nisso, eu vou fazer esse cara, vou desmascarar ele agora. A pessoa vem com uma postura charlatão, assim, pá. aí a pessoa já vai com uma postura de tentar que não dê certo. Mas tem pessoas que não acreditam e conseguem ser hipnotizadas, porque ela não precisa acreditar, ela só precisa se concentrar. Ela não precisa estar muito aberta, se ela se concentrar, ela vai passar pela experiência. Que interessante isso, cara. Muito louco, né? Sim. Quer dizer, é muito menos sobrenatural, na verdade. Não tem nada de sobrenatural. Não tem nada de sobrenatural. Mas aí as pessoas meio que tem essa mística em torno da hipnose, né? Que é algo sobrenatural e tal. Sim. A galera... Tipo um poder que você estabelece... Inclusive, quando eu explico isso, tem pessoas que acham mais plausível eu ter superpoderes do que a explicação real. A pessoa fala, não, você tá mentindo, você tem algum poder mágico aí. A galera acha que é mais fácil de acreditar. Peraí que não estamos ouvindo. Na hipnose, Volte aí. Aliás, eu queria saber se a hipnose e a regressão são as mesmas coisas e tal, ou são áreas diferentes? Elas estão na mesma área. Tem pessoas que vão dizer que não são a mesma coisa, mas por detalhes muito técnicos, assim, dizer que a regressão, na verdade, é um fenômeno diferente, mas, na realidade, qualquer hipnotista consegue conduzir uma regressão. Eu já conduzi centenas de vezes, tanto uma regressão de idade, para a pessoa voltar em momentos específicos, quanto aquelas de vidas passadas que a gente vê acontecendo. Isso é perfeitamente possível. Vidas passadas também? Sim, a pessoa revive momentos que ela viveu em vidas passadas. Agora, e o fato de existir ou não vidas passadas não importa tanto pra gente. Tem pessoas que vão achar que aquilo ali é uma criação da mente da pessoa naquele momento, que a gente está conduzindo, e outras vão achar que realmente é uma vida passada, mas a regressão por si só não é uma prova que existe ou que também que não existe vidas passadas. Sim. E se a pessoa acredita, não tem por que eu tentar convencer ela que não é verdade, ou se ela também não acredita, não tem por que eu convencer que é verdade. Eu simplesmente conduzo o processo ali, em alguns momentos de recreativo, pode ser também por um motivo de terapia. Atualmente eu não tenho trabalhado tanto com terapia porque eu tenho focado mais no entretenimento, mas eu também já trabalhei bastante nessa área. E existe algum tipo de, por exemplo, de contraindicação para, por exemplo, deixa eu explicar melhor, de reação adversa que a pessoa pode ter à hipnose? Existe isso? Contraindicação, não. A hipnose não oferece nenhum risco direto para ninguém. Condição de saúde, qualquer que seja. Não oferece nenhum risco direto para ninguém. Existem alguns fenômenos que podem acontecer que qualquer hipnotista vai saber lidar, mas são muito raros. Tipo? Um que a gente chama de abreação, que é quando a pessoa tem uma regressão espontânea, ela pode reviver um trauma de maneira espontânea ali e ter alguma reação. Começar a chorar, começar a se jogar no chão, pode acontecer diversas coisas. Mas qualquer hipnotista que estudou de verdade vai saber lidar com isso. E a maioria dos hipnotistas nunca viram isso acontecer. Eu já vi, mas é porque eu faço muita hipnose. Aconteceu com você, no caso? Sim, mas não foi nada tão difícil de lidar. Não é tão difícil de lidar. Você consegue... você sabe controlar isso. E como eu repara que eu disse que não existe nenhum risco direto. Existem riscos indiretos se você não souber o que você está fazendo. Por exemplo, eu falo para a pessoa quando você abrir os olhos, você vai ver um cachorro aqui. Aí a pessoa tem medo de cachorro e sai correndo e é atropelada por um trem ou cai um raio na cabeça. Foi um pouco dramático isso. Sim. Mas isso é um risco indireto. Ou a pessoa sai correndo, tropeça e cai, se machucou. Sim. Então a gente sabe como fazer para evitar que a pessoa vá sair correndo. Tudo tem protocolos de segurança ali simples que você segue para evitar esse tipo de coisa. Tanto que você provavelmente nunca viu notícias sobre isso. Não.
Só por uma dúvida que surgiu mesmo. Mas o que difere você falar, vai aparecer um cachorro ali de uma pessoa comum, o que você faz que vai convencer a pessoa, que vai trazer a pessoa para esse estado? O que é que difere isso? Em teoria, nada. Eu não sou especial. Então. Mas, por exemplo, o que difere eu e você de uma pessoa que chegasse aqui para ser hipnotizada seria a autoridade. Ela sabe que eu sou um hipnotista, ela vai confiar em mim e não em você. Basicamente é isso. Mas se eu te falar, esse cara aqui é um hipnotista, e dizer exatamente o que você vai ter que falar, vai funcionar. Caramba. E a pessoa lembra depois que... É porque eu acho que a cabeça quis fazer, eu queria pegar carona no cabelo. Desculpe, Bill. Minha ansiedade, viu? Eu sou um cara ansioso. Acho que existe uma relação, queria pegar carona nisso, de uma certa relação que as pessoas fazem com a questão da mágica. Sim. Né? De entender exatamente o que é que o mágico faz para chegar naquele resultado de criar aquela ilusão. Acho que foi, né, nesse sentido, né, Cabas? Assim, sim, é. Não tem um superpoder, não? Não tem um superpoder. Tem técnica para fazer isso. A gente sabe, até as palavras que a gente usa, o jeito que você constrói as frases, importa na hora que você está hipnotizando alguém. Isso acaba, o que a gente chama de linguagem hipnótica, mas isso acaba sendo bem intuitivo, você faz de uma maneira natural, você começa a pegar o jeito e não é uma coisa que você tem que ficar lembrando cada palavra que você tem que dizer. Mas, por exemplo, uma pessoa que nunca estudou hipnose não saberia como fazer isso dessa forma. Mas, de um modo geral, um hipnotista não tem nada de especial de uma pessoa que não é hipnotista. Se a pessoa estudar em um dia, ela vai aprender a fazer hipnose. Já teve alguém que você não conseguiu hipnotizar de jeito nenhum? Já teve várias pessoas. Várias pessoas. Eu diria que de 10, 8 eu vou conseguir, às vezes 7, tem dia que eu hipnotizo todo mundo. A maioria... É porque a maioria das pessoas quer participar da parada e não tá tão preocupada com nada. Ela só vai lá, eu quero participar, quero ver isso aqui e acabou. A pessoa não tá tipo, vou provar que isso aqui é mentira. Por mais que a pessoa não acredite, ela não tá tão disposta, ela só quer participar ali. Na maioria das pessoas tem essa postura. Acaba, de qualquer forma, sendo uma espécie de entretenimento, como você falou, né? Sim, com certeza. E outro ponto que você fez, que você ligou com a mágica, por exemplo. A mágica é um truque, todo mundo sabe. Que a pessoa é um ilusionista, ela vai fazer alguma coisa ali para enganar você. Muitas vezes, a hipnose tem toda essa explicação científica, mas muitas vezes o hipnotista vai fazer uma performance para parecer algo mais legal do que talvez fosse se você fizesse de uma maneira menos performática. Às vezes a gente dá essa impressão mesmo de que está controlando a mente da pessoa. Por isso que eu não julgo quando a pessoa diz que não acredita. Porque aí ela tem dois caminhos. Ou ela acredita que eu tenho um superpoder ou ela acha que eu estou mentindo. É mais plausível ela achar que eu estou mentindo porque ela não conhece a explicação de verdade. Entendi. Então é bom manter uma certa mística também, faz parte da brincadeira também manter uma certa... Normalmente nenhum hipnotista fica dizendo que tem superpoderes, pelo menos não hoje em dia. Já aconteceu casos, né, por exemplo, de... não sei se é bom falar, mas, por exemplo, de líderes específicos religiosos me procurarem para aprender especificamente para enganar as pessoas, com esse intuito. Caramba. Obviamente eu não aceitei, mas isso aconteceu mais de uma vez. Foi especificamente por um vídeo que eu fiz, numa brincadeira, eu fiz um menino que era hétero dizer que era gay. E ele perguntou pra mim se daria pra fazer o oposto. Você já deve imaginar o que caminho que ele tá seguindo. Sim. Eu parei e expliquei, não, isso daqui é só uma sugestão, não tá mudando nada na pessoa de fato. E ele insistiu, dizendo, pro que eu quero já serve. Aí eu, beleza, caramba, mas eu não aceitei, óbvio. Mas se ele quisesse aprender de verdade, ele conseguiria ir de outras formas. De qualquer forma, tem um limite ético aí, um desafio ético, né? Que alguns vão... eu não sei se alguém ensinou ele, eu não tive mais contato com a pessoa, mas... Pois é, enfim. Muito louco. Teve interação aí, foi, Cabas? Vamos fazer uma interação com a rapaziada, professor? Adriano Urpia, hipnose indicada para pessoas com depressão? Sim, a hipnose ajuda bastante ali a tratar, a combater os sintomas da depressão. Muitas pessoas conseguiram aí até abandonar tratamentos com medicamentos por conta da hipnose, mas não é uma coisa que eu indico para a pessoa fazer. Você vai largar o medicamento. Nenhum hipnotista vai fazer isso. Quem tira ou passa medicamento é o médico da pessoa, o profissional relacionado a isso. Mas a hipnose pode ajudar a pessoa, assim, a até superar os sintomas da depressão e saber lidar melhor com isso, ansiedade, vícios, hábitos ruins, focar mais nos estudos. A hipnose é bem versátil nesse sentido. Ela pergunta também, quando uma pessoa sai do estado de hipnose, ela lembra do que houve ou não? Às vezes sim, às vezes não.
E às vezes você pode também fazer a pessoa não lembrar. Mas normalmente quando a pessoa, você lembra do que aconteceu? A pessoa fala, não, o que aconteceu? Você fala, vou estalar o dedo, você vai lembrar de tudo. E a pessoa lembra na hora. Ah, que legal. Porque não tem interesse a gente fazer a pessoa esquecer. A gente quer que a pessoa lembre de tudo que ela passou ali. Até pra curtir a brincadeira mesmo, sim. né? A experiência, né? Não Sim. só no sentido do entretenimento. Mas eu me lembro de um cara, Billy, que foi no Serginho Grossman. Eu me lembro como hoje. Que ele fazia hipnose com os meninos ali na plateia mesmo. Bem dormido? Eu não, sinceramente, Pablo não sei. Fuentes. Sinceramente, eu não me o bem lembro. dormido é o Pablo Fuentes. E é interessante porque a menina, ele pegava uma caveira, assim, um esqueleto, assim, disse que amava, beijava a caveira, assim. Muito louco. Nas minhas redes sociais tem pessoas até beijando coqueiro, pedindo coqueiro em casamento. Eu faço muito essa brincadeira. A galera até fala que... Você diz o quê? Que o coqueiro é quem? Ivete? Algum... eu normalmente, quando eu falo que vai ser a pessoa mais linda do mundo, que a pessoa vai se apaixonar e pedir em casamento. Teve uma vez que eu fiz uma menina que ela tava com noiva até... ela pediu pra ver o Luan Santana e eu fiz ela ver o Luan Santana no coqueiro, tirou foto, tá tudo gravado isso lá. Aí depois eu falei que ela ia casar com a pessoa mais linda do mundo e na mente dela veio o Luan Santana, que também era o coqueiro. E ela casou com o coqueiro. E depois o noivo dela ficou com ciúme do coqueiro. Por acaso a pessoa mais bonita do mundo era o Luan Santana. Sim, mas o que eu achei estranho foi o noivo dela ficou com ciúme do coqueiro. Caraca, arrumou uma DR ali, cara. Esse coqueiro tem que eu não tenho. Mano, Bom pra caralho. Muito bom. E vem cá, essa coisa de hipnotizar a pessoa, às vezes eu vejo as pessoas, parece que elas ficam mais fortes, tá? Elas carregam coisas que ela normalmente não carregaria. Tem isso mesmo? É tipo de ficar parado de uma forma que ela não ficaria e tal? Sim. Agora, ficar mais forte, eu não sei se é o termo correto. A pessoa... Por exemplo, tem uma coisa que muita gente faz, até quem não conhece hipnose, é uma brincadeira que o pessoal faz. Não sei se vocês já viram, que é uma pessoa tá sentada na cadeira e depois 4 pessoas levantam ela com um dedo só porque alguém disse que ela ia ficar leve como uma pluma. O efeito que isso faz é simplesmente tirar a sensação de esforço que você tem, mas você consegue levantar a pessoa. Mas você não sente o esforço que você está fazendo. Tem casos aí de que a gente pode ver até de momentos de desespero, que a pessoa consegue usar mais força do que ela usaria normalmente, mas não é que aparece mais força. Quer dizer, eu também não sei se aparece mais força, eu não manjo muito, mas eu imagino que ela simplesmente está usando uma força que ela não é acostumada a usar, um esforço que ela não é acostumada a fazer. É muito louco isso, né? Porque a gente lida com essa coisa da mente, né? Sim. E é o grande mistério, né? Ainda, até no campo da ciência, né? Por exemplo, a questão da consciência, né? Determinar, por exemplo, o que é consciência. Eu tenho acompanhado alguns especialistas nesse sentido. É um grande desafio acadêmico nesse sentido, né? De determinar, primeiro, o que é a consciência, né? Isso daí vai para uma filosofia que não tem fim. Com certeza. Uns acham que a mente é separada do corpo. Tem um monte de uma série linhas aí filosóficas, de teorias. Com certeza. E é justamente essa dificuldade, né? Assim, que, por exemplo, você, em outros campos do conhecimento, você meio que já determinou algumas coisas, algumas verdades clássicas, e a partir delas você vai construindo o desenvolvimento de cada campo científico do conhecimento. Mas a consciência em si é algo que... É um mistério até hoje. A despeito Quer dizer, a gente não sabe... acho legal você colocar isso, né? Porque a gente não sabe, na verdade, se a pessoa voltou... Se houve uma regressão, se tem vida passada, se não tem, porque tudo isso vai depender de como a gente concebe a consciência, né? Sim, como eu disse, eu já conduzi diversas regressões de vidas passadas, já vi situações ali. Eu, pessoalmente, assim, aí que é uma opinião, não é uma verdade, eu acho que é uma memória que a pessoa... Minha memória não, é algo que a pessoa está criando ali, do mesmo jeito que eu faço uma pessoa ver o Bob Esponja do lado dela, eu faço ela achar que está em 1917. Mas... Pô, mas logo 17, no meio da Primeira Guerra, é complicado. Foi aleatório agora. Eu devia ter pensado no ano antes de começar a falar. Mas eu acho que é algo... Inclusive, eu poderia até citar algumas observações que eu faço por isso. Por exemplo, eu tô aqui fazendo uma regressão com você e você, teoricamente, está revivendo um momento que você viveu em uma outra vida e você está na França em 1802. E você está falando em português. Eles não falavam em português naquela época. E você está, teoricamente, voltando em um momento que você já viveu. Eu acho então que deveria, falar francês? Eu não sei se ela deveria falar francês. Como eu disse, não é uma coisa que a gente pode bater o martelo. Mas é só uma observação que eu tenho sobre isso. Mas pode ser que seja.
Eu não sou uma pessoa que, eu tenho certeza que não existiram outras vidas. Sim, sim. E podem ter existido outras vidas e aquilo ali ainda ser uma coisa aqui da própria mente da pessoa. Enfim. Pode ser qualquer O que coisa. complica mais ainda o cálculo, né? Sim, não tem como a gente chegar e... E auto-hipnose existe? Existe. Normalmente a pessoa que faz auto-hipnose, ela não vai fazer pra ela mesmo pedir o coqueiro em casamento, nem nada do tipo. Normalmente ela vai se usar A não ser que seja um coqueiro foda, tipo assim, o maior o coqueiro da barra, ele é foda. Ele pega Ele mais pode que muita causar gente. isso nas pessoas, né? A galera até brinca lá, esse coqueiro tá pegando mais que eu. A auto-hipnose... Sim, a auto-hipnose... Basicamente o que a gente chama de auto-hipnose é quando a própria pessoa sozinha tá usando a hipnose nela mesmo por algum objetivo. Se concentrar melhor, dormir melhor ou controlar a ansiedade. Ela pode usar para qualquer coisa. Aí vou dar um far cry aí, um tiro bem alto aí. De alguma forma também se relaciona com a autoajuda ou com essa, assim, nesse sentido de você, ou de programação neurolinguística, de autoprogramação neurolinguística, ou de... A PNL, né, Programação Neurolinguística, ela aborda muitos pontos da hipnose. Sim, sim. Mas elas não são exatamente a mesma coisa, né? A Programação Neurolinguística foram os criadores lá, eles também eram hipnotistas, então tem várias coisas que você pode ver na hipnose na PNL. Mas a PNL acabou se tornando um agregado de conhecimentos, assim, às vezes aleatórios e esporádicos, que muitas pessoas foram colocando ali. Mas é uma parada bem legal. Também estudei bastante PNL, enfim. Ajuda bastante ali, como hipnotista me ajudou bastante ali a me desenvolver. Sim. Eu digo porque a pessoa também começa a entrar num estado assim de... Ou, por exemplo, até a própria yoga, né? Quando você fala, por exemplo, quando você fala da dormir melhor, imediatamente eu também me lembrei da yoga, dessa coisa de você controlar a sua respiração e mexer com estados de consciência também para conseguir melhor resultado para isso ou para aquilo. Sim. Meditação, por exemplo. Sim. Eu até pratico meditação, eu indico para quem tem ansiedade, ajuda bastante. Mas eu não vou muito, assim, nessa vai porque, assim, tem colegas, não falando mal de ninguém, mas tem colegas que, não que ele esteja errado, mas se a gente forçar para um lado, tudo é hipnose. Você tá vendo um filme, hipnose, tá lendo um livro, é hipnose, tô lavando a luta com hipnose. Se a gente ficar nisso aí, vai ficar... Sim. Não vai acabar nunca o que não é hipnose. Aí eu acabo não indo muito nessa interpretação, que tá correta, só é meio chato a gente ficar rotulando tudo como hipnose o tempo todo. Sim. Normalmente, quando a gente fala de hipnose, a pessoa entende que um hipnotista está hipnotizando uma pessoa. Quanto custa uma sessão ou um tratamento de hipnose, professor? Aí depende do profissional, mas eu diria que em torno de 250 a sessão, mas pode ter profissionais que são mais caros, que são mais baratos. Se a pessoa procurar, claro que a pessoa tem que ver o Pyong deve estar cobrando mais caro. Ele deve estar cobrando bem mais caro ali. Quer dizer que se o hipnotista ele for uma celebridade, né, como ele acabou alcançando um status de celebridade em alguma medida? Sim, com certeza. Não só na hipnose, mas o fato de você ser muito conhecido te agrega mais valor até se você tiver muito talento ou ser muito bom. Sim, tem isso. Né? Tem hipnotistas que podem ser até melhores do que o Pyong, mas não tem a fama dele. E eu não estou fazendo nenhum juízo de valor nem nada. Sim, ele conquistou a fama dele também. Mesmo porque isso é na verdade, um cálculo muito mais conjuntural, assim, mais estrutural e não está ligado somente à hipnose. Sim, né? Ele engaja, por exemplo. Isso tem valor. Isso por si só. Você não pode falar. Isso acontece com a música também, viu, professor? Sim, Não tem nada a ver com hipnose. Não, é isso que às vezes a pessoa... exatamente. Contexto. É só para deixar claro para a rapaziada que tá vendo a gente, né? Qualquer contexto. A pessoa tem muitos seguidores. Isso por si só já gera valor ali para ela. Para o profissional. Né? Sim. E você não pode falar do Pyong porque é um ex-colega seu, que é um ex-BBB, como você já acabou de falar. Também. Hipnotista e BBB, né? Não, que você não é o Scooby. Não. Você tá dando um autógrafo na rua como Scooby? Cara, já me pararam e falaram, o Pedro Scooby. Eu não sei se a pessoa tava dizendo que eu pareço com o Pedro Scooby ou se ela de fato achou. Quando eu tô em live também, a galera fica comentando o tempo todo o Pedro Scooby. O tempo todo. Virou lá um jargão. Você não dá aqueles surtos do... Cara, eu não assisti o BBB. Eu não assisto, eu nem tenho TV. Tipo, eu tenho aparelho de TV, mas eu só assisto internet. Eu não faço a menor ideia do que tá acontecendo no BBB. Eu não sabia nem que era Pedro Scooby. Eu achei que era o Scooby-Doo. Eu fiquei, caraca, a galera tá falando que eu pareço o tal Scooby. Eu achei que era o Scooby-Doo mesmo. Aí depois que me falaram que era um BBB, eu fui ver quem era um surfista, né? Ou não é o surfista? O surfista. Aí eu acabo não acompanhando. Eu não assisto nada de TV mesmo, só internet. Mas com medo de ser autossugestionado?
Não, é... Porque o Titãs ia dizer de forma profética, a televisão me deixou muito burro demais. E agora, depois da internet, parece que isso foi potencializado à enésima potência. Eu até poderia dizer que tentar fazer assim, ó, como eu sou culto e tal, mas não, foi até bem antes da internet ficar tão popular, eu já não assistia muito a TV. Eu comecei a assistir internet, baixar filme, essas coisas assim. E eu já não gostava, por exemplo, de ter que estar um horário pra assistir uma coisa. Sim. Eu dificilmente assisto... Eu assistiria isso daqui depois, gravado. Eu dificilmente assisto as coisas ao vivo. Apesar de eu fazer live todo dia e querer que as pessoas me assistam ao vivo, mas eu acabo não tendo esse costume de... Mas realmente, depois que foi inventada essa possibilidade do on-demand, não tem por que a gente também ficar, né, se prendendo ali... O ao vivo tem a questão da interação. Na TV você nem pode mandar um comentário pra galera que tá lá na TV. Sim. Aqui você pode. Ainda tem esse detalhe também, né? Quer dizer, eu acho assim, eu também migrei muito cedo pra essa coisa. Muito mais cedo do que a maioria das pessoas. Aí tem essa coisa das pessoas acharem que a gente tá se achando melhor, mais culto, mas não é isso não. Eu achava que como serviço mesmo, a televisão deixou de oferecer esse on-demand, né? Porque você assiste 15 minutos ali, depois você vai lavar um prato, depois você... vai digerir aquelas ideias, né? Aí daqui a pouco você volta. Por exemplo, às vezes eu tô vendo passando e tá dando um filme, eu vejo uma cena que é muito interessante, vou pegar o nome desse filme pra ver depois na internet. Eu nem quero olhar mais pra não tomar spoiler. Eu não quero assistir na TV naquele momento. Eu quero assistir na hora que eu quero assistir. E isso tá virando natural. Ninguém nunca disse que eu também não fico comentando, as pessoas normalmente não ficam me perguntando isso no meu dia a dia, mas... Não, eu não me acho melhor do que a galera que assiste TV nem nada. Porque eu falo porque tem uma discussão muito presente na internet disso, né? Sim. Inclusive de algumas pessoas, algumas pessoas até meio que falando isso de uma maneira muito... pessoas que têm uma forte, digamos assim, adesão, que são considerados grandes pensadores e tal, dizendo assim, poxa, mas tem gente que não assiste o Big Brother porque se acha bom demais, se acha mais inteligente do que os outros. Eu acho meio complicado esse raciocínio, porque na verdade eu nunca me achei melhor. Mas assim, eu não conseguia me relacionar com aquela coisa. E a televisão, da mesma forma, fazendo um paralelo, eu também já achava isso, que era mais a questão da qualidade do serviço. É um serviço que como é que chama? Me contempla muito menos eficientemente do que se eu tiver on demand. Tanto que às vezes a gente assiste alguma coisa que passou na TV pela internet. O conteúdo é o mesmo. A gente a mídia... O meio que é diferente que a gente assiste. O meio que é diferente. O BBB, por exemplo, antigamente era coisa de gente burra, hoje em dia virou uma coisa legal, né? Isso é um experimento da consciência da galera que tá ali. A galera inventa um monte de filosofia ali pro BBB. Eu vou ficar por aqui pra não ter que falar outra coisa, porque a pessoa já não gosta. A pessoa já não gosta de mim quando eu falo isso. Não, você tem que falar. Não, eu queria valorizar. Não, Juliette, de qualquer forma, eu nunca assisti nenhum Big Brother. Eu também, tamo junto. Inclusive, eu já fui, inclusive, quando eu já fui citado em alguns, nos primeiros, lá no começo, no Big Brother, mas eu não via, quem me dizia eram as pessoas na rua. Né? Eu não sabia. Eu, por exemplo, por não assistir televisão, quando eu interagia com o pessoal da Globo, esse negócio todo, aí o pessoal dizia assim, poxa, é aquela pessoa que falou com você. Aí eu dizia, quem? Eu não sei quem foi. Porque eu não tinha realmente, assim, desde muito mais cedo, antes de se discutir se Big Brother era genial ou não, eu já não tinha essa coisa de assistir televisão. Eu também nunca assisti um BBB, assim. Talvez eu tenha visto, assim, esporadicamente uma coisa ou outra. Hoje em dia a gente acaba vendo na internet, né? Porque a galera não para de falar. Mas eu nunca parei pra assistir. Eu ia assistir o do Pyong, mas eu fui procrastinando isso até que ele saiu e não fez mais sentido. Sim. Mas eu e no caso do Scooby... amanhã alguém vai dizer, né, vai fazer um recorte e vai dizer que Scooby está negando o Big Brother, né? Mas, a galera vai dizer aí. Mas você falou que já lhe confundiram com outras pessoas também? Já com... Me confundiram primeiro com o Gabriel Pensador. Eu tinha um cabelão que batia na bunda, assim. E ele, eu acho que ele tinha um cabelão também, né? Eu era pequeno. Não era tão longo, mas era grande. Eu era menor na época dele. Depois diziam que eu parecia com o Tico Santa Cruz. Com o Valdívia. Eu não acompanho tanto futebol, nem sabia quem era o Valdívia. Mas eu sei que era um jogador. E agora com o Pedro Scooby. Eu nem acho que essas pessoas se parecem entre si. Mas eu pareço com todas elas. O Valdívia, porque tem dois Valdivias. Você parece o que jogou no Internacional. Parece mesmo. Que disseram que parecia com outro que acho que é chileno, mas nada a ver. Agora, o do Internacional, você parece que é cabeludo e tal, não sei o quê. Agora, uma coisa que o Sérgio falou, acho que ele não completou. A questão de, por exemplo, uma música.
certo? Às vezes a pessoa toca, você tem uma música que você fala assim, por que essa música faz tanto sucesso? Você acha que tem uma relação também com hipnose? Ah, com certeza, com certeza. Às vezes o cara acerta uma coisa que muita gente gosta daquela música, muita gente fica concentrada, aquela música gruda na cabeça. É um refrão que a pessoa fica cantando. Você... É porque muitas vezes coisas simples, as pessoas gostam de coisas simples. E a simplicidade, às vezes, acaba se espalhando ali, porque a pessoa... eu consigo cantar isso muito rapidinho. Qual é o nome daquela música, cara, que é grandona do... Faroeste Caboclo. Eduardo Isso, Mônica. exatamente. Qual? Faroeste Caboclo. As pessoas não conseguem lembrar essa música. E quem Eduardo consegue... Mônica tem nada a ver, Faroeste Caboclo. Faroeste Caboclo mesmo. Chutei e quem perto. consegue quer provar pra você que consegue, quer cantar ela inteira. Sim, isso é verdade. Mas eu não faço a menor ideia de qual é a letra dessa música, mas eu provavelmente vou saber alguma letra chiclete qualquer aí que fica tocando. Até um jingle de um político, às vezes, fica na cabeça da gente. Você nem precisa gostar dele, você fica tocando na sua cabeça. Verdade. Hoje em dia isso tá até menos comum. Eu parei só pra... Fiz essa observação, eu nunca mais vi isso acontecer de... Mas é interessante você falar isso porque, na verdade, o compositor, e eu já tive a oportunidade de conversar com grandes compositores, assim, sobre essa coisa mesmo. Tem uma relação, tá aí que a gente pode fazer, talvez, aí longa também, né, distante, mas uma relação Sim. com essa coisa da sugestão da hipnose, porque o compositor, ele parece que está sintonizado, né, no universo, de alguma forma, Sim, e com ele certeza. capta aquilo que a gente lá em filosofia vai chamar de zeitgeist, né, que é o sentimento do tempo, e ele fala aquela coisa que às vezes é óbvia, mas ele consegue sintetizar aquilo que é o sentimento de uma geração, né? Sim, Ou de mais de uma geração. Também tem muitos até pensadores que falam uma obviedade e a galera gosta de ouvir ele falando uma obviedade. Porque elas entendem aquilo ali, as pessoas gostam de entender as coisas. Sim. Eu, por exemplo, eu não costumo dizer assim, essa música aqui é uma porcaria e tá fazendo sucesso, essa música aqui é muito boa e ninguém liga. Se tá fazendo sucesso é porque a galera tá gostando dela. Eu não sei tocar nada, eu não sei dançar, eu não sei cantar, eu não tenho nenhum tipo de talento musical. Mas se a galera curte é porque o cara acertou. Eu parto desse princípio. De alguma forma, Doa quem doer, né? O cara que faz a hipnose, então ele vai falando coisas até acertar a concentração, para trazer a concentração da pessoa. Seria isso? Normalmente... Existe alguma palavra que você fala Rapaz, assim, a gente devia marcar outro dia aqui com o professor para chamar Thierry. Pra poder a gente hipnotizar Thierry pra descobrir como foi que ele acertou essas coisas que ele acertou. Atrás de você vai ver uma tela e eu acho que o símbolo da hipnose é o cara com esse reloginho aí, tal. Isso era verdade? Qual a relação que tem esse... Não é verdade. Mas é só uma forma de fazer. E o relógio é só porque era um objeto comum na época e eles usavam. Mas hoje em dia as pessoas não usam muito esse tipo de indução, que é o pêndulo que a gente chama. Eu acho que eu nunca usei essa indução. Existem induções muito mais rápidas hoje em dia. Mas isso faz o quê? Qual é a função desse... A gente estava falando, por exemplo, da questão da música. A hipnose, o estado de concentração, é um estado natural. A gente está sempre concentrado em alguma coisa. Então, a gente poderia até dizer que a maior parte da hipnose não é o hipnotista conduzindo o processo, é a pessoa fazendo qualquer coisa. Mas existem sim palavras que vão induzir a pessoa a ter determinadas sensações e, enfim. A gente sabe utilizar, a gente sabe conduzir, mas o processo ele começa desde que você começa a conversar com a pessoa. Tem uma coisa que se chama rapport, não sei se vocês já ouviram esse termo. Sim. Isso faz parte da hipnose. Sem isso, a hipnose não acontece, que é aquela... Conexão. Essa conexão. Sim. Essa conexão que a gente faz ali e tal. E quando começa legal assim, a chance de dar certo é muito maior do que se a pessoa já não for com a sua cara. Eventualmente, você pode usar também esse sentimento da pessoa não ir com a sua cara. Por exemplo, eu vou dar aqui um exemplo pessoal. Foi até em uma live que isso aconteceu. O cara falou, eu não acredito nisso, você não vai me hipnotizar. Normalmente, eu ensino para um aluno meu para deixar isso para lá, mas eu sou tipo, ouço o que eu digo, mas não faço o que eu faço, eu sempre aceito. Sim. E eu comecei a conversar com esse cara. E ele tá dizendo que eu não ia conseguir hipnotizar ele. Aí eu peguei e falei, não, cara, mas não sou eu que consigo te hipnotizar, é você que consegue ser hipnotizado por mim e eu acho que você não vai conseguir. Eu inverti o desafio ao longo da conversa. E aí, passou um momento que ele começou a querer provar pra mim que ele ia conseguir se concentrar e que ele ia conseguir ser hipnotizado. E tudo funcionou. Isso levou ali... Tem até gravado, porque foi em live e tal. Isso levou uns 15 minutos. Eu perdi 15 minutos falando com ele, mas eu só queria fazer isso mesmo. Aí eu consegui hipnotizar ele dessa forma. Existem esses recursos retóricos que uma pessoa leiga poderia até identificar. Mas um hipnotista pode não conseguir
conduzir dessa forma. E outros sim. Então depende também da habilidade individual dele também, a experiência que ele tem, da conexão que a pessoa tem com você e não tem com esse. Enfim, acontece. Sim. E você usou uma palavra que se usa em PNL, que é você não consegue, ou então você consegue. A palavra conseguir, você consegue ser hipnotizado. Quando você fala isso, você lança um desafio para a pessoa fala, eu consigo, mesmo que ela não pense, né? Agora uma pergunta que eu tenho para fazer, por que as pessoas, na sua opinião, por que as pessoas têm tanto medo de ser hipnotizado? E dizer pra galera que tá me pedindo aqui pra eu ser hipnotizado, não vai adiantar que eu não vou. Eu já tentei. Você tem medo? Já tentei, eu não consigo. Aí eu tive uma explicação na PNL que eu tenho uma mente mais brilhante. Não, uma mente mais dominante do que aquelas pessoas que... Eu não sei se você já ouviu falar, na PNL tem uma coisa chamada DISC. Você ouviu falar do DISC? Então, eu sou a letra I do DISC. Então, eu não conseguiria fazer porque eu vou tentar sempre contrapondo aquilo e tal. Eu não consigo receber ordens. É mais fácil eu dar ordens. Você é desobediente, Bill. Não, é uma desobediência produtiva, como diz o cara lá. Mas, e na sua opinião, por que as pessoas têm tanto medo de ser hipnotizadas? Várias pessoas, as pessoas têm medo diferentes. Tem pessoa que tem medo de contar os segredos, isso é um medo muito comum. Tem pessoa que tem medo de não voltar da hipnose, mas apesar de que a pessoa não vai para lugar nenhum, a pessoa vai ficar ali mesmo. As pessoas têm muitos medos, assim. A pessoa tem medo de passar vergonha, às vezes. E tem uma galera que, como ele falou, que tem essa visão de que vai ser submisso, sendo que... Por exemplo, as pessoas têm a impressão de que ser hipnotizado é ter uma mente fraca. Mas, normalmente, a pessoa que é hipnotizada, ela demonstra uma capacidade de se concentrar melhor do que uma pessoa que não conseguiu ser hipnotizada naquele momento. Isso é um truque retórico que eu uso, sacou? Já estou influenciando ele. Eu estou dizendo que a pessoa que ele... Eu estou insinuando que ele pode não ter Você não é tão incapaz assim, Bill. Às vezes que eu tentei... Sim. Eu falei, o cara disse, rapaz, é porque você tá... Eu falei, eu tô querendo. Mas Tanto é que a primeira vez, eu fingi... Então, bora, sente aqui, embora. O professor vai hipnotizar a minha ou você? Venha, sente aqui. Venha, bora. For os dois, eu vou. Bora. Venha, sente aqui. Você consegue hipnotizar duas pessoas ao Bora. mesmo tempo? Só não faça a gente se beijar, professor, por favor. Tudo bem. Só isso. Venha cá, vai, sente aqui que o professor vai hipnotizar a gente aqui. Tem que ser os dois? Agora, professor, cuidado pra não ser algo assim pra gente sair correndo, tipo, pra quebrar as câmeras, a iluminação de cabeça. Venha, Billy. Mas calma, ele aceita o desafio? Desculpa, professor. Não é bem um desafio, não é desafio, né? É um exercício. Se vocês não estiverem concentrados, não vai acontecer nada. E cabeça também vai ser hipnotizada. Eu vou liberar a Fagner que ele tá chegando essa semana. Você tá com medo, cabeça? Tudo aqui, não vou me A live vai ficar... Alguém tem que assistir. A pessoa que vai ser hipnotizada pode olhar no menu assim, por exemplo, professor, faça... Peraí que eu tô hipnotizado. Peraí, mandar uma mensagem pra ele. É o quê, cabeça? Eu tô hipnotizado ali com medo do cachorro, mas peraí, cachorro, que eu vou mandando mensagem aqui. Não entendi nada. Sim, você tá com medo do cachorro. Aí eu tô hipnotizado, mas tem alguém mandando mensagem ali. Peraí. Aí eu vou parar. Você tá me explicando. Pensei que você já tava hipnotizado, na verdade. Normalmente, quando a pessoa tá trabalhando... Dá pra botar o microfone aqui, cabeça? Botar pra Billy aqui? Mas normalmente quando a pessoa está trabalhando no momento, dificilmente a pessoa vai conseguir parar e perder a concentração. Em live eu passo muito por isso, às vezes, quando eu mando um convite para uma pessoa que está fazendo a live dela, assim. Sim. Aí ela acaba ficando olhando os comentários, falando, oi, obrigado e tal. Vamos lá. Vamos lá. É simultâneo? Pode ser, fica à vontade. Agora, professor, não quero beijar Bill. Fica tranquilo, vamos fazer só um exercício assim. Bill é muito meu amigo, tranquilo. mas a natureza não ajuda, eu não quero beijar. Vamos sem beijo. Vocês que estão vendo a gente aí, fiquem ligados aí agora aqui, a partir desse momento, vamos tentar, né, ser hipnotizados. Vamos ver se a gente consegue. Vocês vão conseguir. Pronto, vamos conseguir ser hipnotizados pelo professor aqui. Exato. Vai ser uma experiência bem leve, bem light, não se preocupem. Bill, não se apaixone por mim. Bill, não se aproveite disso para me beijar, viu? Porque nós temos 30 anos de amizade, não vai ficar bem pro BahiaCast isso. Também acho. Vamos lá. Vamos fazer só um exercício rápido pra gente ver se vocês estão concentrados realmente nesse momento pra conseguir Tô nervoso. ter a experiência. Fica tranquilo, não vai acontecer nada demais. Olha só, respira fundo. Solta o ar bem devagar. Isso. Faz assim com as mãos. Isso. Junta as mãos dessa forma aqui. Entrelaça os dedos. Fala pra mim uma cor. Azul. Azul. Vermelho. Vermelho. Pronto. Levanta esses 2 dedos indicadores dessa forma aqui.
Pronto. Olha bem para os seus dedos. Olha bem para esse dedo. E imagina agora que entre esses dedos tem uma energia. Uma energia muito forte que vai fazendo esses dedos se atraírem. Levanta a mão dessa forma aqui. Isso. Imagina esses dedos se atraindo como se fossem 2 ímãs sendo atraídos por um metal. Imagina o dedo ficando cada vez mais forte e essa atração vai aumentando. Vai aumentando cada vez mais, até que esses dedos vão se tocar completamente. Isso, vai se juntando cada vez mais rápido. Isso, muito bom. Isso. Agora, imagina, pode juntar? Agora aperta bem os dedos e imagina que tem uma cola entre esses dedos. E a cola tem a cor que vocês disseram. E essa cola é a cola mais forte do mundo. E conforme eu vou falando, essa cola vai secando. Não porque eu quero, mas porque você pode. E a sua mente é capaz de secar essa cola. Aperta bem os dedos e sente essa cola secar. Ela vai secando cada vez mais rápido e você vai perceber que nesse momento, agora essa cola está totalmente seca. Tão seca que você não consegue mais afastar esse dedo. Tenta afastar e não consegue, ó, totalmente grudado. Pronto. O que vocês sentiram? Foi fácil? Foi normal? Foi difícil? Foi normal. Foi normal? Pronto, isso mostra que vocês não estão tão concentrados. Isso é um teste de concentração que a gente faz normalmente para ver se as pessoas estão concentradas ali. Eu, como eu falei, eu já tentei várias vezes. Várias não, foi você, Bill. A culpa foi sua, bicho. Não, se você quiser que eu saia, você... Não quero que você saia. Eu quero ver você... A gente fica milionário daqui pra amanhã. Professor, transforme Bill numa baleia agora. Não, sair nadando. Eu nem comentei, porque eu já imaginei que ninguém aqui seria hipnotizado, pelo menos nesse momento. Sim. Mas, como eu disse, eu sempre aceito. Muito bom, muito Valeu. bom. Tchau, tchau. Billy, você não consegue, viu? Você quebrou minha viagem aqui. Talvez se a gente tivesse mais tempo, eu pudesse pedir para ele fechar os olhos, fazer ali, a gente conseguisse quebrar essa resistência que ele teve. Por favor. Bota aqui embaixo da mesa. Agora ele sentiu o dedo dele juntando, não foi? Juntando, exato. Eu não senti, não. Não senti, não. O Serginho nem juntou os dedos, porra. Sim, essa parte de juntar os dedos, ela é bem natural. O próprio movimento da mão ajuda. Sim. E quando a pessoa não junta os dedos, isso diz pra gente que tá hipnotizando que ela tá se concentrando pra não funcionar. Não tô dizendo que é... sim, entendi. Que é por acaso, é de propósito, que a pessoa tá fazendo, mas é inconsciente. Você tá se concentrando pra manter eles afastados. Sim. Aí isso já diz pra mim que você não tá disposto a participar. Bode de novo. Pode ser? Se entregue mais. Pode ser. Vou colaborar mais. Bora. Vai lá. Pronto. Vamos lá. Faz assim com as mãos. Ó, respira fundo. Solta o ar bem devagar. Isso. Olha só, bate palma. Entrelaça os dedos e aperta bem as mãos. Aperta bem essas mãos e imagina que nessas mãos tem uma cola. Uma cola muito forte, uma cola muito poderosa. E essa cola, ela tem a cor que você quiser. A cor que você escolher, porque essa cola é sua. Qual é a cor que você escolhe para essa cola? Verde. Verde. Essa cola verde é a cola mais forte do mundo, porque foi você que imaginou. E a sua mente é a mente mais forte do mundo. E conforme eu vou falando, essa cola verde vai secando. E ela vai secando cada vez mais rápido. E quando ela estiver completamente seca, essas mãos vão ficar totalmente grudadas. Aperta bem a mão e sente essa cola secar, que você vai perceber que nesse momento, agora, essa cola está totalmente seca e você não consegue afastar essas mãos. Tenta afastar a mão e não consegue, ó, totalmente grudada. Pronto. Foi normal. Normal. Pronto. Quer dizer que você realmente não está tão concentrado assim. Sim, sim. É muito difícil uma pessoa que está apresentando o programa se concentrar na hipnose. Não, mas valeu a experiência. Tudo bem. Porque, e de qualquer forma, também venceu um pouco de uma expectativa que eu tinha de, não, eu não quero ser hipnotizado. Tem um pouco, Sim, eu com tinha muito certeza. esse medo, tenho muito esse medo, né? Isso acontece. Não, eu hipnotizei ele pra ele ser hipnotizado. Porque quando o cara tem medo, aí ele chegou, porque ele disse, não quero ser hipnotizado. Francamente, bicho. Aí ele te hipnotizou. Isso é um ponto que eu acho interessante. Sim. Eu não tenho problema nenhum em aparecer e a hipnose não acontecer do jeito que eu queria. Sim. E muitas pessoas falam assim, isso é combinado. Mas se é combinado, nunca dá errado, porque eu combinei. Sim, é verdade. Então eu não tenho problema nenhum. Acaba dando uma verossimilhança. Sim, eu não tenho problema nenhum. Eu faço com qualquer pessoa, mesmo sabendo que a probabilidade está contra mim. Sim. Normalmente a galera tende a escolher as pessoas mais que ele tem mais certeza. As propícias que gostariam de ser Sim, num programa de hipnotizadas. TV, por exemplo, é comum ele pedir para a produção para ter acesso às pessoas antes, hipnotizar aquelas pessoas e chamar depois no palco as pessoas que já sabem. Wagner disse que iria, né?
Ó, a Adriana falou assim, eu Tá fiz vendo? aqui, foi difícil soltar as mãos, ó. Isso acontece bastante, a galera que tá acompanhando, às vezes ninguém entra na live, eu só falo com o pessoal do chat, a galera faz e funciona. Outras pessoas estão fazendo. Com também. certeza, quem fez lá, muita gente conseguiu ter a experiência. Muito bom. É isso aí, rapaziada. Nós estamos aqui ao vivo com o professor Sansão Seara, que é hipnotista. Ia dizer hipnólogo, né? Não é outra coisa. Não é a mesma coisa. Vamos lá. Pode falar que hipnólogo. que é professor de hipnose também, né? Hipnoterapeuta. E um dos primeiros casos que começou a fazer hipnose com pessoas desconhecidas no TikTok. Como é essa relação com a rede, professor? Você falou que sua namorada que fez o perfil. Foi, ela que fez o perfil e postou os vídeos inicialmente ali. E eu comecei a fazer lives depois. Já existia o conceito de você hipnotizar uma pessoa por uma chamada, por exemplo, mas era mais usado para terapia, para fazer a distância. E também em alguns momentos assim, eu conheço essa pessoa, já hipnotizei, vamos fazer uma demonstração aqui numa live. Sim. O que eu fiz foi abrir para qualquer pessoa participar. Porque, não sei, eu gosto de trabalhar assim. Eu gosto daquele cara que fala assim, isso aí é mentira, vamos fazer aqui agora. Sim, sim. É isso que eu curto. Aí eu comecei a fazer do jeito que eu fazia na rua, na internet. Tem algumas dificuldades a mais, tem um delayzinho que você tem que meio que compensar ali na hora de se ajustar, mas eu não tive tanta dificuldade com isso, não. Tem coisas que você não pode fazer online, que você faz na rua. Por exemplo, coisas que você tem que tocar na pessoa, você não Sim. pode. Eu não posso, por exemplo, grudar o pé da pessoa no chão, como eu faço na rua, porque a pessoa normalmente cai. Sim. Então tem sim. diversas coisas que você tem que tomar cuidado. Mas eu comecei a fazer isso aí e eu não conhecia ninguém que fazia dessa forma, com uma pessoa totalmente desconhecida. Depois que eu fiz, algumas pessoas que entravam na minha live e tal começaram a fazer, alguns colegas. Eu não vi nenhum que deu continuidade. Eu faço todo dia. Alguns fazem num espaçamento muito grande, de vez em quando fazem. E eu comecei a fazer isso todo dia. E como eu te disse, o jeito que eu aplico a hipnose não é tão comum a galera ver assim. Quem quiser pode acompanhar nas redes sociais, vai ver o que eu tô falando lá. Tem hipnoses que eu fiz do início ao fim. Aí muita gente eu comecei a criar uma mini comunidade, que não é tão grande assim ali ao meu redor, a galera gosta bastante. E eu também já fiz pelo Instagram. Pode falar o nome da rede social aqui, né? Pode, né? tudo. Eu já fiz tá no... até aparecendo aqui. Já apareceu beleza. aí, Cabas? Se for aquele uso. Bote aí. Ó, Sansão Seara. Hipnotalk, né? Talk. Hipnotalk. Eu já fiz pelo Instagram também. E eu digo assim, na verdade eu nunca disse, eu meio que penso isso. O Instagram é o fácil, do TikTok você bota no modo difícil. Porque o Instagram é meio que a galera que te segue, cara. Só tem comentário legal, a galera, esse é o cara, a galera tá ali. No TikTok vem uma galera aleatória, cara, que nunca te viu, que fala que você é mentiroso. Aí é ali que eu tô. Eu tô ali fazendo e a galera vai lá, fala... Teve um cara... E às vezes eu faço muito esse tipo de coisa. Teve um cara que entrou e falou que achava que a hipnose era combinado. Isso também tá... Esse corte tá nas redes sociais. Sim. Eu tô conversando com ele e eu falei exatamente assim pra ele. Se hipnose é combinado, se hipnose é mentira, por que o Bob Esponja tá do seu lado? Ele olhou e viu o Bob Esponja. Ele ficou totalmente sem entender nada. Claro que eu já sabia que isso ia funcionar, por isso que eu fiz dessa forma. Sim. Eu já tinha conduzido uma conversa com ele ali, não tinha feito nenhum exercício, mas eu já vi que ele estava concentrado. E aí ele conseguiu ver o Bob Esponja ali e acabou dando um contraste bem legal. E eu tenho diversos contrastes, assim, da pessoa dizendo... Sim, que não rola. Que não rola, que não acredita, e em seguida eu hipnotizo ela. Uma das dificuldades que eu percebo, muitas vezes, principalmente na rua, é que, por exemplo, a mãe está com um filho pequeno. Ela não consegue desconcentrar da criança. Ela, naturalmente, ela fica o tempo todo preocupada com o filho pequeno. Isso é uma barreira muito difícil de você quebrar. Outra barreira que eu vejo mais nas lives é quando a pessoa, o streamer lá, tá fazendo o conteúdo dela. Como a gente tá fazendo aqui agora. A galera tá trabalhando no conteúdo e tal. A pessoa não consegue se concentrar. A pessoa fica assim com a mão. Obrigado, fulano, pelo... o comentário. A pessoa não vai. Quando é uma pessoa que tem um espectador, aí beleza. Ela vai lá, ela, tipo... só tá ali conversando, qualquer coisa, ou quando é uma pessoa que tá me assistindo e sobe na live. Se tem essas duas opções. Ou eu mando pra uma live desconhecida, ou a pessoa que tá me assistindo, que também é uma pessoa aleatória na maioria das vezes, sobe na minha live. Sim. Aí eu trabalho dessas duas formas. Aí quando eu comecei a fazer isso, ninguém tava fazendo. Pelo menos eu não conheço ninguém que conheceu alguém que fazia dessa forma.
E aí quando eu digo conhecido, parece que é uma coisa grande, mas não é tão grande assim, eu não sou tão conhecido assim. Mas dentro das pessoas que me conhecem, dizem que eu sou o cara que faz mais hipnose no país. Sim. Mas isso não tem como quantificar, não tem como saber. Claro. Mas é uma percepção que as pessoas têm. Cara, eu vi, por causa de eu saber hipnose, cara, eu já tive em evento do lado de psicólogos, eu já fiz palestra, já fiz palestra em empresa. Eu já vi pessoas dizendo que faz hipnose há 10 anos e nunca viu ninguém fazer do jeito que eu faço. Isso é, cara, muito legal. Uma coisa que a hipnose me proporcionou ali. Eu já tive, por exemplo, em evento... Teve um evento, não sei se a gente pode falar sobre aqui. Pode, fica à vontade, se você quiser. Eu já fiz um evento que um colega de hipnose meu, que é psicólogo, me chamou. Ele estava enferrujado e falou, gente, preciso de alguém aqui pra dar uma força aqui pra gente divulgar a hipnose. Eu falei, beleza, eu tava perto e fui lá. Aí eu cheguei lá, ele falou, vamos falar aqui. Tinha um monte de coisa acontecendo, karatê, teatro, um monte de parada. Aí ele falou, vai testando a galera aí, vai conversando e tal. E na hora lá a gente vê como é que vai ser. Quando eu cheguei lá, ele não sabia como é que ia ser. Ele só disse que ia rolar em algum momento. Eu comecei a chamar uma pessoa e outra e ninguém tava muito interessado. Tudo que eu fazia tava dando errado. Eu pensando, caraca, a galera não tá nem um pouco interessada no que eu tô falando aqui. Aí chegou um momento lá, e ele tava ali comigo. Aí chegou um momento e juntou uma galera ali, um monte de cadeira na minha frente. E ele falou assim, meu colega, falou, eu seguro o banner aqui pra você aqui atrás. Eu falei, pô, ele tá tirando o corpo fora, não precisa segurar o banner. Aí ele ficou, beleza. Aí eu tô ali. Aí eu comecei a falar, pensando, caraca, velho, o que eu vou fazer aqui? E eu tô explicando, assim, o que é hipnose, mas de uma maneira automática. Na minha cabeça eu tô pensando, caraca, não sei o que vai acontecer. Essas pessoas não estão interessadas, nada tá funcionando. Aí eu peguei e falei, tá, beleza. Aí nesse dia eu dei uma respirada e falei, beleza, eu sou o Sansão, eu faço hipnose assim, eu vou fazer do meu jeito. Eu falei, vem aqui você. Aí eu peguei e falei, olha aqui, pra ponta do meu dedo, que esse dedo vai apontar pro Bob Esponja. Eu apontei, a mulher viu o Bob Esponja e deu assim uma reação absurda. Quando a mulher viu o Bob Esponja assim, de primeira, todo mundo que tava ali foi, mano... Sim. A galera falou, pô, esse cara é o cara. Bora lá. Todo mundo que eu chamei, tudo foi dando certo a partir dali. Porque se aquilo tivesse dado errado... Entendi. Nada daquilo ali ia continuar. Ia ser um efeito manada de dar errado. Sim. E aí que a galera às vezes fala que eu sou meio maluco. Porque é meio técnico isso, mas uma alucinação é algo mais complexo do que grudar as mãos. Apesar de que você vê uma cola que não existe ou vê um Bob Esponja que não existe, meio que nenhuma das duas coisas não tem lógica se você for parar para analisar. São alucinações do mesmo jeito. Sim. Mas aí eu comecei com uma coisa assim e funcionou naquele momento ali. Eu escolhi uma pessoa que eu achei que estava mais propícia, estava mais concentrada e tal, porque a gente acaba percebendo isso. Da mesma forma que eu percebi que aqui ninguém ia funcionar, mas... Mas nem o Fagner, ele tá ali super concentrado ali, tipo... Dificilmente. Muito por conta também, cara, do clima que a gente tava aqui. Cara, vocês brincam muito, zoam muito. Às vezes o cara que tá com os brothers, assim, ele não quer ser zoado pelos brothers. Sim. Isso são dificuldades que você vai colocando. E por experiência eu já sei quando não vai funcionar. Pô, bicho, eu queria zoar a Bill, velho. Inclusive, eu acredito mesmo na terapia. Certo? E precisaria de fazer uma terapia e tal. Sou super... como é que se diz? Acessível a questões terapêuticas. Adoraria fazer até um tempo mais e tal. Acredito nessa questão da regressão, acho fantástico. Alguns amigos meus que passaram por isso, né, me falaram coisas maravilhosas. Mas, infelizmente, talvez um tempo mais concentração e tal. Sim, tem pessoas que precisam de mais tempo ali, de mais concentração. Às vezes até uma conversa maior, explicando e tal, pra quebrar a resistência. A primeira vez, eu lembro, eu era pequeno, aí ele não conseguiu, mas pra participar, eu fingi que tava sendo hipnotizado e tal, e não sei o que, mas foi desde guri, né, aí tentei outras vezes, não consegui, mas foi sempre assim, em situações muito rápidas, vamos tentar, não sei o que, mas... Sim, eu já fiz até no carnaval, gritando no ouvido das pessoas. Se a pessoa se concentra, ela se concentra em qualquer lugar. E tem pessoa que não se concentra até num ambiente mais... Sim. Crianças é mais fácil, você acha? Depende da idade da criança. Mas, por via de regra, sim. Muitas vezes você fala alguma coisa e vira verdade pra ela na hora. Sim. A criança tem uma imaginação e um senso crítico muito menos questionador. Sim.
Imagino. Mas uma criança muito nova que ainda não consegue entender o que você está falando, você pode até hipnotizá-la com um brinquedinho, assim, mas você não vai conseguir fazer ela esquecer o nome se ela não sabe nem dizer o nome A partir dela. de que idade, assim, você acha que fica mais... Ah, cara, eu sou muito ruim com esse negócio de idade de criança, cara. 7 anos é desse tamanho? Eu não sei, cara. Eu não Mas, faço sei a menor lá, ideia. 7 anos já dá. Eu acho que sim. Se uma criança de 7 anos já tem um tamanhozinho assim, dá pra fazer. Eu já fiz com algumas crianças também. Normalmente com criança eu sempre faço se o pai estiver perto, assim. Sim. Menores de idade, de modo geral, principalmente se eu estiver gravando e tal, eu acabo evitando mais. Então você tá todo domingo lá na Barra? Todo domingo. Pronto. A menos que chova. Menos que chova. E pessoas mais religiosas, como é que lidam com isso? Testemunhos de Jeová, Assembleia de Deus, a galera, como é que lida com esse tipo de Tem coisa? influência a pessoa ser muito religiosa? Cara, assim, eu nunca parei pra especificar pessoas religiosas. Já hipnotizei pessoas de igreja, do candomblé, de diversas religiões. Eu explico sempre que não tem nada a ver com religião. Mas muitas vezes, no momento que eu tô ali, você passa, Deus tá amarrado, Deus é mais, é coisa do demônio. A galera já vai falando assim. Aliás, Tá amarrado, é ótimo. deve ter pessoas que devam dizer, a pessoa que acredita que incorporou um santo, na verdade, ele acreditou naquilo e tá hipnotizado. É porque né? meio como a gente falou naquele momento, né? Tem a coisa de a gente não saber como é que funciona a mente humana, né? De repente... Cara, eu não... São conexões possíveis, né? Assim, tipo... Aqui eu vou ser um pouco político aqui. Eu não tenho como bater o martelo e dizer que tudo que acontece em todas as igrejas, em todos os lugares, é hipnose, porque eu não estou em todos os lugares. Uhum. Mas muitas dessas coisas a gente consegue replicar com a hipnose igualzinho. Sim, sim. Você consegue fazer a pessoa... eu vou falar aqui. Eu tô na rua. Vem 10 pessoas, como eu disse aqui, 8 vão ser hipnotizadas, 7 vão ser hipnotizadas. Estatisticamente, muita gente é sugestionável ali de maneira mais tranquila. Se eu botar 200 pessoas na minha frente e falar que você vai sentir uma entidade entrando no seu corpo, estatisticamente alguém vai aceitar essa sugestão. É impossível que ninguém aceite. Então, muitas vezes, nem precisa ser combinado. Se eu quisesse fazer isso de alguma forma, eu poderia botar 200 pessoas na minha frente e, estatisticamente, muitas pessoas iriam aceitar aquilo que eu estou dizendo. Eu consigo pegar uma pessoa que é bêbada e dizer, olha só, você vai agora sentir nojo disso aqui e a pessoa sentir nojo daquilo ali. Eu posso ilustrar isso com coisas que eu costumo usar na hipnose, eu posso ilustrar isso como algum tipo de poder espiritual que vem de outro lugar e não dizer que isso é hipnose. Eu posso fazer de qualquer forma. Tem uma coisa na hipnose que a gente chama de toque de Charcot, que é quando você basicamente o efeito é você tocar na testa e a pessoa cai para trás e desmonta. Normalmente a gente faz com alguém segurando e a pessoa vai. Mas eu já vi isso em diversos lugares religiosos, as pessoas empurrando a pessoa caindo para trás. E é literalmente o mesmo efeito do toque de Charcot. E eu poderia, do mesmo jeito que eu falo que a pessoa vai relaxar ali e tal, e em algum momento propício eu vou lá e empurro ela, eu poderia estar dizendo que ela está sentindo algo espiritual e tal, e fazer a mesma coisa. Sim, sim. Mas eu não estou dizendo que necessariamente... Cada caso é um caso. Cada caso é um caso, que ele está mentindo. Muitas vezes o líder religioso pode nem saber que ele está fazendo hipnose e acreditar na realidade e está induzindo as pessoas. A crença, né? A palavra crença já diz tudo. Ele crê Com naquilo certeza. e... Tem mais uma interação, Cabas. Pior que eu tirei aqui. Vamos lá. Arlindo Neto, mestre Sansão, esse é bom. Arlindo... Eu queria perguntar, até onde vai o limite dessa sugestão? Assim? Tipo, se você mandar a pessoa se jogar do prédio, ela se joga, até onde vai esse limite? Teoricamente, a pessoa não vai fazer nada que vá prejudicar ela, na teoria. Se eu falar para a pessoa se jogar de um prédio, o senso crítico dela vai dizer para ela que ela vai morrer. Se eu falar para você tirar sua roupa no meio da rua, você vai identificar que isso, né, não vai... Enfim, não é legal. Se eu falar para você me dar sua senha do banco, você não vai me dar, teoricamente. Na prática, você consegue burlar isso. Por exemplo, eu disse que a pessoa não vai tirar a roupa no meio da rua, mas eu posso fazer uma alucinação e dizer que ela está no banheiro pronta para entrar no chuveiro. Eu posso dizer para você que você vai imaginar que eu sou a sua mãe e pedir a senha do seu banco. Então, na teoria, você consegue fazer isso. Claro que vai depender de pessoa para pessoa, mas... Na teoria, eu não vou falar da parte de se jogar de um prédio, porque eu não vou dar um exemplo prático disso. Mas... Um exemplo bem extremo. E assim, se você não tirar a pessoa da hipnose, ela vai ficar hipnotizada para sempre? Não. Isso é absolutamente impossível. Eu vou dar até um exemplo bem simples de você entender. Vamos supor que você está assistindo um filme muito bom, o melhor filme do mundo. E de repente a energia acaba e a TV desliga. Você continua assistindo o filme? Você para de assistir na mesma hora e vai ficar puto porque acabou a luz.
você vai perder a concentração no filme. Se eu largar a pessoa lá, ela vai perder a concentração no que eu tô dizendo. Entendi. Se a live cair, por exemplo, a pessoa vai imediatamente perder a concentração no que eu tô dizendo. Sim. Muito legal. Professor, como é que faz então para lhe achar? Diga a todos como as pessoas podem lhe achar. É só botar Hipnotalk no YouTube, no TikTok, no Instagram. Todos têm o mesmo nome. Hipnotalk, que você vai me encontrar. Não. YouTube, O YouTube, TikTok e Instagram. Instagram. Você tem feito hipnose, no caso, por exemplo, a pessoa tá do outro lado da live e aí você hipnotiza, não sei se é isso que eu vi. Isso. A pessoa fica hipnotizada, Sim, tal. como se fosse uma chamada de vídeo, mas com um monte de gente olhando. Ah, sim. Aí você não tem medo, vai que cai a internet, a pessoa fica lá congelada. Como se eu falei, se cair a internet, a pessoa vai desconcentrar, não vai ficar. Ela não vai ficar achando que o nome dela é Bob Teve Esponja. algum lance assim que você marcou sua vida com. Você fala assim, pô, essa pessoa aconteceu um lance super diferente e tal, que marcou. Bom, positivo. Cara, positivo teve vários, cara, que eu já trabalhei com terapia, já ajudei diversas pessoas em muitos casos, já até pessoas que estavam ali pensando em se matar, eu consegui ajudar as pessoas. Agora, eu vou ser bem sincero, eu gosto muito mais de trabalhar com entretenimento do que com terapia. Então, as coisas que eu mais gosto de fazer são relacionadas a ser legal, a ser engraçado. Teve uma vez, por exemplo, que eu fiz uma menina achar que ela era a Bruna Marquezine, eu fiz um menino achar que ele era o Neymar, e eu fiz os dois achar que um traiu o outro na época que eles estavam casados. E foi um barraco lá do Neymar com a Bruna Marquezine. Eu não sei bem se essa foi a mais legal que fiz, porque foram muitas pessoas. Mas a gente faz... As pessoas pediu amigo em casamento. Tem um monte de coisa que a gente faz lá. Que são muito legais. A hipnose, de um modo geral, a minha vida ia pra lá e a hipnose me levou pra lá. Eu também já tinha feito teatro e tal. Acho que isso me ajudou a me comunicar melhor e tal, mas a hipnose também ajudou muito na minha comunicação. Eu mesmo sou uma pessoa muito tímida e dificilmente as pessoas notam isso quando eu tô fazendo live ou quando eu tô falando alguma coisa. Não, é difícil de acreditar nisso mesmo. E muitas pessoas que me conhecem de antes, quando me veem fazendo alguma coisa assim, falam, pô, cara, nem parece você. Mas, enfim, ser tímido, enfim, não é um impeditivo de você fazer alguma coisa. Mas, por exemplo, o que eu tava dizendo aqui, às vezes eu dou uma pirada assim. Eu atualmente já tive mais de 1.000 alunos de hipnose em 60 países. Ou seja, eu não sei o número, mas é mais de 1.000. E eu disse como que eu conheci a hipnose. Eu tava andando na rua e vi uma placa, cara. Se eu tivesse passado naquela rua em outro horário, ou se eu não tivesse olhado para aquele lado, nada disso teria acontecido. Às vezes eu fico dando umas piradas assim, e 1.000 pessoas não teriam aprendido hipnose. Eu acho, não sei, às vezes eu fico dando uma parada e pensando nessas coisas que acontecem. Porque tem pessoas que trabalham com isso, que são alunos meus, e tem consultório e trabalham com isso. Tem pessoas que trabalham com palco. Tem uma galera, cara, que levou a hipnose pra vida também, sim, que aprendeu ali comigo. Como uma consequência direta da sua atuação. E pessoas que me acompanham e nem aprenderam comigo, mas me acompanham e aprendem hipnose depois, porque me acompanharam. Pessoas que seguem ali as dicas que eu dou e tal nas lives, a gente trocando ideia. E isso é bem legal. Bem legal mesmo. Não dá pra gente hipnotizar um presidente na hora de passar uma caneta, não? Cara, documento importante. As pessoas perguntam muito sobre isso. Mas eu acho que essa galera tem uma habilidade de hipnotizar melhor do que a minha. Pensei que... Professor Sansão Seara, muito obrigado pela sua vinda aqui, pela simpatia, pelos ensinamentos. Tenho certeza que qualquer pessoa que acompanhou a gente ou que vai acompanhar a qualquer tempo depois vai ficar muito satisfeita com o conteúdo e a partir daí com certeza teremos uma interação maior. Com certeza. Foi um prazer e obrigado pelo convite. Muito bom. E aí, Billy, e essa agenda? Então, amanhã nós teremos no Penetra Pod, que é o nosso outro podcast que temos aqui, que fala sobre as questões sexuais. Com a Mayara e o Hugo. Com a Mayara Magalhães e Hugo Fetal, certo? Nós teremos Baianinha Streamer, a menina que já participou lá do Casarão de Tugoro, aquela galera de lá do Ruivinha de Marte, aquele outro brother, como é? Esqueci o nome dele. Amanhã ela vai estar aqui no no Penetra Pod e no dia 31 ela vai estar no BahiaCast também, né, para falar dessa questão. Amanhã ela vai abordar o tema que, tipo assim,
Ela é streamer, né? Ela faz ela joga ao vivo e tenta mostrar a sensualidade dela, só que as pessoas não aceitam isso de jeito nenhum. Os caras, os gamers não aceitam uma menina bonita, tal, sensualizando, né? Então, é uma coisa engraçada. Pra abordar essas questões amanhã. Exato, é porque são gamers, né? São uma questão do futuro, tecnologia não, mas os caras têm um pensamento super retrógrado. Então, ela vai estar aqui amanhã se explicando, né? Dizendo a visão dela, que vai ser bem interessante. É isso aí, rapaziada. Então a gente segue amanhã com o Penetra Pod, com Maiara e com o Hugo. E a gente retorna na segunda aqui com o nosso BahiaCast. Muito obrigado a toda a equipe. E ao professor, mais uma vez, muito obrigado. Vamos que vamos.